Olá, povo abençoado, graça e paz. Vamos trabalhar algo aqui hoje muito interessante. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque nós vamos falar sobre pregar gritando e oração forte, ok? Então vamos lá. Eu vou trabalhar com dois textos aqui muito interessantes, e são textos aos quais tratam exatamente sobre o nosso Mestre Jesus. Então, Jesus é o nosso ponto de partida quando nós vamos falar sobre qualquer tipo de assunto referente à nossa vida cristã, ok? Mateus 7:29, a palavra diz o seguinte: porque Jesus os ensinava como quem tem a autoridade e não como os mestres da lei. O que nós podemos perceber aqui, quando fala Jesus ensinava como quem tem autoridade, está falando exatamente do conhecimento, está falando da propriedade do que Jesus falava. Ele tinha ali certeza, ele tinha convicção do que ele estava falando. Lembrando que o ensino, né, ele nunca é gritado, né? Você não ensina ninguém gritando, você ensina falando para que a pessoa possa ter compreensão, né? E normalmente um ensino, como todos nós sabemos, ele tem que haver uma repetição até que a pessoa aprenda, né? Você hoje ministra na igreja um assunto, vamos falar sobre perdão. Não vai achando que a pessoa vai lembrar dessa ministração com mais tempo, só se isso impactar a vida dela. Então, normalmente, o pessoal tem uma questão que eu tenho observado, que ministra sobre um determinado assunto, mas se você perguntar para essa pessoa na semana, ou uma semana depois, ou 2 semanas depois, ela não lembra. Ela lembra que você esteve lá, mas ela já começa a não lembrar mais do assunto, né? E a própria ciência também explica essa questão. A pessoa ela vai lembrar daquilo que vai marcar a vida dela, né? Então, quando Jesus ele ensinava como quem tem autoridade, é porque ele tinha conhecimento e explicava e esmiuçava a questão, ok? Aí depois fala assim, e não como os mestres da lei. Os mestres da lei trazia peso, trazia jugo, né? E forçava a situação na vida das pessoas. Ao contrário de Jesus, Jesus ensinava, né? Jesus ele trazia conhecimento, trazia uma clareza. Hoje a gente tem que prestar atenção no seguinte: por que existem muitas pessoas resistentes? São duas situações. Ou a pessoa ela é birracenta, cabeça dura, né? Ou lhe faltou alguém parar para ensinar, né? E a gente tem que pensar o seguinte: quando você fala, você ministra, você prega a palavra de Deus, se você pode esgoelar lá na frente para dar uma conotação de autoridade. Não, a autoridade ela está dentro do contexto de conhecimento, ok? O conhecimento ele determina, não é a impostação de voz, não é a gritaria, é igual a questão de expulsar demônios, né? Tem gente que quase coloca a pessoa surda de tanto gritar no ouvido da pessoa para o demônio sair, só que não tem autoridade. Aí a gente vê o seguinte: dentro das Sagradas Escrituras existe uma infinidade de informações que muitos descartam ou não levam em consideração. Mateus 22:29, a palavra diz o seguinte: olha só, o que Jesus fala? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você tem o conhecimento, você entende, você compreende que você tem autoridade no nome de Jesus, você não precisa gritar, você não precisa berrar, você não precisa espernear, você não precisa pular,
você tem autoridade. Autoridade é conhecimento da palavra. Então coloque isso no seu coração. Outro ponto aqui é a questão que muitos falam o seguinte: a oração forte. Né? Primeiro que não existe oração forte. Toda oração ela é forte. Né? O que determina, as pessoas determinam oração forte? É aquela oração impostada, aquela oração gritada, aquela oração ao qual eles acham que, e cai dentro de um contexto que Jesus falou: não façais como os gentios, porque eles acham que por muito falar serão ouvidos pelo Pai. Não vai. A questão aqui é o seguinte: até na oração você tem que ter conhecimento, você tem que ter autoridade e saber com quem você está falando. Então tem gente que gosta de usar palavras assim bonitas, né? Gosta de fazer aqueles chiados, né? Aquela voz, oh, né? Não funciona, né? Não funciona. Então o detalhe aqui é como você emprega a autoridade que o Senhor Jesus te deu. Então comece observando. Quando você tem conhecimento da palavra, né, e você começa a praticar esse conhecimento, as coisas vão fluindo na sua vida. Vou dizer uma coisa sem medo de errar. Oração, ela funciona da seguinte forma. Muitos acham, não é nem acreditar, muitos acham que a oração de uma pessoa, ela vai acontecer na vida da outra. Porém, tem um detalhe. Para que a oração ela possa ter efeito, o outro lado também tem que estar buscando. O outro lado tem que estar desejando. Como assim? Eu te provo através da palavra que é assim que funciona. Todas as vezes que Jesus chegou até uma pessoa e curou, libertou, né? A pessoa ela desejou aquilo. E quando ela chegou até Cristo, ela se converteu, ela se salvou. Quer ver um ponto? A questão dos leprosos. Eram 10 leprosos, foram curados, correto? Apenas um voltou para agradecer, estava grato. Ele entendeu, ele compreendeu a gravidade que ele estava e ele entendeu que ele precisava agradecer. O que Jesus falou? Você foi salvo. Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Então errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós falamos da questão do conhecimento, precisamos entender que você ter autoridade é você passar firmeza, passar certeza, passar compreensão e clareza para as pessoas. Isso quando você está ensinando, isso quando você está pregando a palavra ou fazendo palestras. Se você não tem conhecimento, não adianta você nem abrir a boca. O nosso maior problema hoje é que a maioria das pessoas, elas não querem ter conhecimento. A maioria, para você ter ideia, elas não abrem a Bíblia nem para ler, elas não conseguem ler nem um gibizinho, né? Mas aí perde o maior tempo, né, com as redes sociais, assistindo videozinhos que não tem nada a ver com a sua vida cristã, né? E é aquele detalhe, a gente percebe o seguinte, que a pessoa ela tem uma gama, uma quantidade de lixo na vida dela, e quando se trata da palavra de Deus, ela não tem quase nada. E depois quer questionar com a gente. A gente que estuda, a gente que se aplica, a gente que ora, a gente que jejua, né? A gente que medita na palavra, a gente que busca fazer o bem, acertar, viver em comunhão com o Senhor, tal. Quando você vai tentar falar com determinadas pessoas, elas rejeitam isso, elas rejeitam o conhecimento, elas rejeitam a vida que você está vivendo. Mas
O que o Senhor Jesus falou? Que para que nós possamos experimentar o poder de Deus, a glória de Deus, nós temos que nos separar. Se a gente não separar das coisas desse mundo, a gente não vai conseguir experimentar na essência. Às vezes tem pessoas que estão experimentando gotinhas de glória. Se aprofundar, se mergulhar, vai experimentar coisas grandiosas vindo da parte do Senhor. É por isso que tem muitas pessoas tristes, abaladas, abatidas, amarguradas, aflitas, né? Porque querem Deus, mas não querem se aprofundar. Querem Deus, mas quer continuar vivendo a vida mundana, a vida no mundo, né? Querem Deus, mas quer continuar fumando, bebendo, prostituindo, adulterando. Ah, eu tenho Deus no meu coração. O detalhe é, você acha que tem Deus no coração. E esse que é o maior problema. Pelas Sagradas Escrituras, se você pegar e ler de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber que não basta apenas entender que existe Deus, Jesus e Espírito Santo. Você precisa viver a vida que o Senhor preparou para você. Por isso que ele envia Jesus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo, como eu falei anteriormente, em todas as coisas. É possível, é possível, é possível por 3 vezes viver uma vida de santidade. O detalhe aqui é, eu realmente quero ser filho de Deus e ser discípulo de Jesus? Porque muita gente que está hoje dentro das igrejas, e falo até de pastores, que acham que estão vivendo uma vida com Deus e não estão. Por causa de um detalhe que Jesus deixou bem claro, que pela árvore conheceremos seus frutos. Então, qual tipo de fruto que você tem dado? Então, eu e você precisamos entender nesse vídeo que a autoridade ela é instituída por Deus e depois você tem que fazer a sua parte. A sua parte é vigiar, orar, ler Bíblia, jejuar, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E daqui em diante, lembre-se, não é uma ministração motivacional que fala, que grita, que esperneia e tal, nossa, que pregação e tal. Não. O evangelho, ele tem que vir para trazer arrependimento e conversão. Arrepender dos seus maus caminhos e se converter dos seus pecados. Então, entenda, conhecimento nas Sagradas Escrituras é tudo. Amém? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.